Oi, gente. Mais uma live. Amo esse momento. Acho que tem muito a ver com minha profissão, né? Uma das minhas profissões, que é de professora. Acho que tem muito a ver com isso, esse momento de compartilhamento. Eu amo. E aí quando tem live eu adoro, porque é minha oportunidade, né? De contribuir, de compartilhar, de dar um pouco do que eu sei para vocês, né? Ajudar um pouco naquilo que é possível. Aí eu adoro esses momentos por isso. Oi, Lino. Bem-vindo, querida. Boa noite. Bom demais ter você aqui. Deixa eu botar o celular no silencioso. Já tá. Que bom ter você aqui, Lino. Vamos esperar um pouquinho, né? Dar uns 30 segundos para o pessoal ir chegando. Domingo à noite, né? Ou TV fechada, quem tem TV aberta é melhor vir para a live, né? Eu acho que é mais interessante. Então, amo esse momento da live. É um momento onde a gente pode trocar experiência, pode, né, dividir um pouquinho do que a gente sabe e aprender muito com vocês, as perguntas, com os comentários, a gente termina aprendendo muita coisa também. Oi, Renatinha, bem-vinda, meu amor, boa noite. Renata sempre tá aqui, dou valor, viu? Eu também sou assim, Renata, eu sou insana por conhecimento. Onde eu puder estar aprendendo alguma coisa, eu tô lá, eu adoro isso. E você é bem assim também, você está sempre muito envolvida, né? Aluna da nossa formação, muito legal. Eu estou muito feliz que você está conosco nessa formação, viu, Renatinha? Você e Mila, muito feliz, muito. Vocês agregam muito na formação. E a gente já está terminando, né? Faltam mais 2 módulos. Nossa, o tempo voou. Nossa, impressionante. Bom, vamos lá, né? Vamos começar nosso bate-papo, o pessoal vai chegando e aí vão pegando. Como a live depois fica 24 horas também nos stories, aí dá para quem chegar atrasado assistir depois o que perder, né? Mas vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre como funciona a constelação com bonecos. Vocês hoje já fizeram um curso, né? Tanto o Lino, que está aqui, como Renata, já conhecem a minha metodologia. Mas sempre é bom, né? A gente ouvir, revisar e entender um pouco mais, para ir ganhando cada vez mais intimidade com a metodologia, com a técnica. Eu amo a constelação com bonecos. Acho que é uma ferramenta assim, indispensável. Não dá para imaginar um constelador que não tem o domínio da dinâmica com bonecos. Eu tenho muitos clientes que eles não aceitam fazer no grupo, não aceitam hipótese nenhuma. Eles só fazem se for no individual. Então, como é que um constelador ele não se prepara para atender no individual? Não existe a menor possibilidade disso. Ele fica limitado demais. O profissional de constelação que não se abre para entender como fazer o trabalho com bonecos e com as outras ferramentas que a gente mostra, né, no curso, como que esse constelador ele vai atender? Não dá. Infelizmente, a técnica de grupo não é suficiente. Oi, Sibeli. Bem-vinda, meu amor. Oi, Nesita. Sua linda. Obrigada por terem vindo, viu? Vamos lá. Então, eu canso de receber clientes, liga cliente para mim assim, eu quero fazer constelação, mas eu não quero fazer em grupo. Você atende individual? Atendo. Se não fizer individual, eu não quero. Então, é bem assim, eles não aceitam o atendimento em grupo. Porque tem receio, porque ficam constrangidos de terem que expor a questão publicamente, né, de ter que falar sobre a sua questão num grupo que eles nunca viu na vida. Então, a maioria das pessoas não se sentem à vontade.
Ainda que, quando eles ligam e perguntam, mas qual a diferença? Eu deixo bem claro assim, quem vai para quem vai para um grupo de constelação? Gente, só é atraído para um trabalho desse pessoas que estão em outro nível de consciência. Não é qualquer pessoa que vai e se sente atraído para um trabalho de constelação, não, gente. Não é. Não é. Para se sentir atraído para um grupo de constelação, essa pessoa tem que estar num outro patamar, sabe? E se ele não estiver no patamar e se interessar por ir, o pneu fura, acontece imprevisto, não aparece lá. Isso eu tenho uma certeza tão absoluta, assim, pelo que eu vejo na prática mesmo, né? Dos meus grupos, dos meus encontros. Como eu vejo assim, quem está ali é porque tinha que estar, porque merece estar, porque é digno de estar ali para assistir aquilo. A manifestação da vida da pessoa, uma pequena manifestação, porque a vida do nosso cliente é aquilo, mas é muito mais do que aquilo, né? Então, eu tranquilizo muito o cliente. Não, mas pode ter certeza, quem está nesse grupo são pessoas que estão num nível de consciência maior, mais desenvolvido, né? E é muito digno de ver o trabalho. Mas mesmo assim, alguns clientes não se abrem para o trabalho em grupo. E tá tudo bem ser assim, né? É ok que eles não queiram. A gente, como profissionais, a gente tem que dar alternativa para o cliente. Sim ou não? Né? Então, como é que eu vou dar alternativa para o meu cliente se eu só domino o trabalho em grupo? Eu preciso me desenvolver no trabalho individual para atender esses clientes que têm a maior dificuldade de expor sua questão em público, né? Oi, Nini! Nini, sua linda. Nini me chama de raio de sol. Eu adoro quando ela me chama de raio de sol. Linda. Oi, Léo, Leandro, querido. Léo é um fofo. Foi meu aluno em São Paulo no curso da Neóvia para líderes. Maravilhoso ter vocês aqui, tá? Fica aí, Léo, para ver se você se interessa, viu? Pela constelação. Vai que vira constelador também. Bom, gente, assim, o trabalho da constelação, linda, você que é o sol da minha vida, sua linda. O trabalho da constelação, só para fazer esse parênteses antes da gente falar diretamente do trabalho com os bonecos, não resolve problema. Gente, isso é muito importante. Isso a gente ressalta muito com os nossos alunos em sala de aula. Não é para resolver problema. Quem resolve problema é o cliente. O problema não é nosso. Como é que você vai resolver um problema se esse problema não é seu? Se o problema é do seu cliente? Como é que você se arvora para dizer, eu resolvo esse problema, com constelação a gente resolve esse problema? Não existe isso. Quem resolve o problema do cliente é o cliente. Isso é muito importante. A gente fala isso o tempo inteiro em sala de aula. Não tenta resolver o problema do seu cliente, nem prometa isso para o seu cliente, porque isso não existe. Quem resolve é o cliente. Nós, com a constelação, nós apoiamos ele com esse recurso poderoso de ampliação da consciência, que faz com que ele veja mais, que ele entenda melhor o contexto dele, os impulsos dele, a origem dos movimentos que ele faz na vida. Quando ele tem maior clareza disso, ele tem maior capacidade de resolver os próprios problemas. Mas se você disser, venha que a constelação resolve o problema de dinheiro, resolve o problema de amor, resolve o problema de doença, resolve o problema de desequilíbrio emocional, isso não existe. Tá? Então, isso é muito importante. Então, assim como o trabalho em grupo da constelação, o trabalho dos bonecos igualmente. A gente nunca vai dizer para o cliente que ele vai ter o problema dele resolvido se ele constelar, tá? Então, é sempre, não, você não... Eu já cansei de perder cliente por isso, porque liga para mim perguntando se vai resolver o problema e eu digo que não vai. E não vai mesmo, não vou mentir. Então, às vezes, eles vão embora, eles desaparecem. Não quero esse cliente. Eu não quero um cliente que transfere a responsabilidade que é dele. Eu não quero. Não quero. Eu quero um cliente que assuma a responsabilidade ou que pelo menos queira aprender, queira começar a assumir a responsabilidade. Né? Porque muitos clientes não têm ainda essa consciência. Eles não estão no nível de consciência em que precisam resolver o problema porque é deles.
Mas eles pelo menos precisam entender que eu preciso encarar que o problema é meu. Senão, esse cliente vai ficar no problema, ele vai ficar no problema, mergulhado no problema. É aquilo que a gente trabalha em sala de aula sobre o sentimento reportado e o assumido. Então, quando o cliente chega com um sentimento reportado, onde ele diz que ele não é feliz porque a mãe dele maltrata ele, que ele não é feliz porque o chefe dele é um carrasco, que ele não é feliz porque os filhos não respeitam ele, todo esse sentimento que ele coloca a culpa em alguém, é um cliente que vai dar trabalho se você não fizer com que ele enxergue a responsabilidade dele nisso, tá? Então, quando o cliente chega e diz assim, ó, eu não tô bem porque eu não tô sabendo lidar com a minha mulher. Eu não tô bem porque eu não tô sabendo me impor com o meu chefe. Eu não tô bem porque eu não estou sabendo me fazer autoridade na minha casa diante dos meus filhos. Aí é completamente diferente. Então, quando ele está assumido na questão dele, aí tudo bem. Aí a gente pode fazer o trabalho. Mas quando ele vem dizendo que tudo é responsabilidade do outro, aí esse cliente não vale a pena você trabalhar com ele, porque ele não está no nível de querer consciência, ele está querendo aliados, tá? E nós não somos aliados, nós somos agentes de ampliação de consciência. E isso, para mim, é o mais importante de tudo, que fique bem claro que nós somos agentes de ampliação de consciência. A gente está ali para apoiar, ajudá-lo a ampliar a consciência, tá? Então, muito cuidado com isso, muita atenção com isso. Oi, Figueiredo Pereira. Bem-vinda. Mauri Maria, bem-vinda. Lívia, Fabiana, bem-vinda, gente. Muito prazer, quem tá aqui pela primeira vez, tá? Eu sou Indiara Oliveira, eu cada vez mergulho mais no processo das constelações do universo sistêmico. É uma ferramenta que tem trazido resultados maravilhosos para os meus clientes. Eles passam a ter uma outra consciência sobre o que é a vida deles e os impulsos que fazem com que a vida deles seja do jeito que é, né? Então, é um prazer receber vocês aqui, tá? No meu Insta, e segue aí a gente para vocês irem tendo cada vez mais conteúdo, tá? A gente está sempre aqui trazendo conteúdo para vocês. Obrigada, Fabiana. Oi, Marcela, sua linda. Bom te ver. Bom, vamos lá, gente. O trabalho de grupo, né, é o que é mais comum e que a maioria das pessoas conhece. Isa, linda! Beijo, meu amor. O trabalho em grupo, pessoas, e o cliente, ele fala, ele traz a demanda, ele compartilha a demanda dele para o grupo. Nós, consteladores, a partir de uma entrevista, né, qualificada, a gente vai levantar dados que vão nos ajudar a identificar quais são os pontos e os elementos que vão compor essa constelação. Com pessoas, ele vai simplesmente falar, né? A gente vai perguntar, ele vai responder. Depois nós vamos selecionar esses elementos. Vai pedir para o cliente validar, né? No meu trabalho é assim. Nem todo mundo trabalha assim. Muitas pessoas definem quais são os elementos da constelação e pronto. No meu trabalho, não. No meu trabalho, eu preciso que o cliente valide. Porque às vezes a gente vai e se arvora muito. Ah, eu é que sou especialista. Eu é que sei quais são os elementos da constelação. Não concordo, não faz sentido para mim isso. Acho que é o cliente que tem que decidir, é ele que sabe quem são os clientes, os elementos que devem compor a constelação dele. Ele que vai me dizer se tem elemento demais, ele vai me dizer se está faltando algum. Então, eu preciso disso, tá? Acho que isso daí é condição sine qua non para o meu trabalho. O cliente valida os elementos que eu seleciono como consteladora. Em seguida, ele vai escolher as pessoas que irão fazer o trabalho, né? Vão representar cada elemento, tá? E posiciona daquele jeitinho que vocês já viram, que vocês já sabem, quem já viu, né? Fala aí, se tem alguém no grupo que nunca participou, tem alguém aqui na live que nunca participou de uma constelação, se nunca participou, dá diz assim, ó, eu nunca participei, tá? Nunca vi, nunca participei, só pra gente saber como é que tá aqui as pessoas que estão participando. Foi lá, posicionou, a partir daí o desdobramento da constelação, né? Vai procurar saber de cada elemento o que está sentindo, o que está vendo.
Neste formato de constelação, que é em grupo com pessoas, o constelado, ele fica mais observando, ele fica mais a parte entre aspas. Ele não entra no trabalho diretamente, atuando. Ele fica numa posição mais passiva de observador, olhando para aquilo, ouvindo e vendo as posições de cada pessoa no processo, né? No processo, no cenário, ok? Maravilha. Esse é o trabalho com pessoas. Então, ele fica mais numa posição mais passiva, ouvindo e vendo, ouvindo e vendo. A partir de um determinado momento, ele é incluído na constelação, que é quando a gente vai fazer as frases sistêmicas e vai fazer aquele momento mais intervenção da constelação, tá? Oi, Bel. Oi, Thiago. Bem-vindos. Inês disse, muito rico esse discernimento de decisão do momento que se deve constelar, quando o cliente assume a sua responsabilidade e as suas questões. Inês, isso é fundamental. E isso é muito importante, que o constelador esteja muito atento, porque muitas vezes o cliente, como ele está no processo inconsciente de autossabotagem, ele não está percebendo. E ele pode nos encantar com a história dele, sabe? Ele pode, no discurso, na conversa, ele pode nos engabelar. E aí a gente pode embarcar com ele na viagem dele. Então, o constelador ele tem que estar muito conectado com ele mesmo e muito conectado com o que o cliente fala, para ele descobrir qual é a questão do cliente, tá? E sempre trazendo ele para a autorresponsabilidade, quando der. Porque a gente querer que um cliente ele assuma a responsabilidade daquilo que ele não está conseguindo enxergar, assumir, é como você querer abrir uma porta com uma chave enorme numa fechadura pequena, tá? Então, forçar a barra. A gente não pode forçar a barra com o cliente. A gente não pode querer impor para ele que ele está fora da responsabilidade. Não, a gente pode sugerir que o trabalho seja para a autorresponsabilidade, mas se ele não aceita, a gente não força a barra. Então, isso é bem importante, tá? Bom, agora nós vamos entrar propriamente no trabalho com bonecos. Quando o cliente chega e diz, eu não quero trabalhar em grupo, eu não quero expor minha questão para as pessoas, eu quero trabalhar individualmente, aí a gente trabalha em consultório, só o constelador com o cliente, tá? É um trabalho bem individualizado, bem reservado e bem sigiloso, né? Porque se ele não quer falar na frente de outras pessoas, é porque ele quer que a gente trate com o máximo de sigilo aquilo que ele está trazendo. Então, aí a gente já entra no campo da ética, né, e do compromisso, da responsabilidade com o que o cliente está trazendo, ok? Bom, aí o processo inicial é o mesmo. A gente vai fazer a mesma entrevista, a gente vai fazer as perguntas-chave para identificar aquilo que é demanda do cliente. Aquilo que o cliente não está trazendo e que ele quer ver melhor, tá? Não é o que ele vai querer resolver, porque a gente não resolve. É o que é que ele quer ver melhor, o que é que ele quer, e isso eu deixo claro. Então, quando o cliente senta do meu lado, eu digo para ele, ó, a constelação, eu faço uma pequena explanação e digo para ele, ó, a constelação é uma ferramenta, é uma técnica, é um recurso que lhe ajuda a você ver melhor. O que é que você quer ver melhor? E aí, já começo assim para deixar claro para ele qual é o objetivo de estarmos ali juntos, tá? Fez a entrevista, selecionamos os elementos, aí eu vou passar para ele a lista dos elementos, né? Depois de tudo que eu ouço, depois de tudo que eu captei com a entrevista, eu vou selecionar os elementos, ok? Selecionei e eu mostro para ele e ele valida. Tá ok aqui? Esses elementos aqui são os elementos, faz sentido para você? Tá faltando alguém? Aí ele pode dizer assim, tá faltando meu primo. Tá, mas por quê? Por que seu primo deveria entrar aqui? Aí, gente, isso aí é uma coisa muito incrível. Isso é uma coisa que vocês, lembra de nunca esquecer, de se lembrar, de nunca esquecer disso. Lembra disso aí, abre bem ouvido para o que eu vou te falar agora.
Por isso que eu digo, a gente tem que ter a humildade, a serenidade para perguntar para o nosso cliente se a lista está validada. Porque senão, o constelador, ele se enche de pose, né, do saber dele e quer definir quais são os elementos. Quando eu pergunto para o cliente, está faltando alguém aqui? E ele me diz assim, está faltando meu primo. Se eu sou um constelador pavão, que eu fico tirando onda de eu sou especialista, eu não deixo o primo entrar, porque eu não botei. Como é que eu vou deixar? Eu não botei. Eu vou botar agora, eu deixar ele que vai dizer quem que vai entrar? Não vou botar. Aí não boto. Só que, presta atenção nisso, hein, consteladores, ou quase consteladores, ou aqueles que virão ser consteladores. Às vezes, talvez, somente talvez, aquele primo seja um recurso. Um recurso importantíssimo para o trabalho de desenrolar. Talvez é com este primo que ele se sente forte o suficiente para encarar tudo que ele vai encarar. Faz sentido isso para vocês, gente? Se fizer, manda uns coraçõezinhos aí, só para eu saber, tá? Às vezes, aquele primo que eu não quero colocar porque não foi eu que selecionei, porque eu não quero, porque eu acho que eu não devo botar aquele, é justamente, por exemplo, um recurso. É aquela pessoa que faz com que este cliente sinta disposição, sinta coragem, força para encarar a questão. E aí, quando eu corto isso, eu perco a energia dele, eu perco a força dele. Eu perco a força que... a força dele tem que sair dele, não tem que ficar dependendo do primo. Gente, isso aí não é problema nosso. A gente quer o recurso, a gente quer que o cliente esteja forte, a gente quer que o cliente esteja bem para o trabalho. De onde vem o recurso? Como que ele encontra esse recurso? Se é no primo, se é na praia, se é na lua, não importa. E é isso que a gente tem que entender, que não tem que ser do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que o cliente consegue, suporta, tá? Então, pergunta para o cliente assim, ó, tá bom aqui? Porque se ele disser, tá faltando minha madrasta, meu tio, meu pai, meu irmão, talvez essa pessoa que ele está pedindo para colocar seja alguém que de alguma forma transmite toda a energia, toda a força, todo o respaldo, toda a estrutura que ele precisa para fazer o trabalho. Ó, quanto coraçãozinho, tá fazendo sentido, né? Maravilhoso. Então, muita atenção com isso. Olha primeiro se ele valida. Se ele pedir para botar alguém, pergunte. Não vá botando de qualquer jeito, não. Pergunte por quê. Por que você acha que deve ter esse primo aqui? Aí, ouça o que ele vai dizer. Sinta o que ele vai dizer. E aí, ó, inclua. Qual o problema de incluir? Sabe por que a gente não quer incluir? Pra gente não parecer que a gente não soube selecionar direito. Para não parecer que não somos profissionais maravilhosos. Aí o que é que a gente faz? Não precisa botar esse primo não entra aqui. E aí você pode perder uma grande oportunidade de trazer energia e recurso do trabalho, tá? Maravilhoso. Deixa eu dar um oi aqui pra galera que tá chegando. Oi, Luciana, sua linda, boa noite, meu amor. Ariana, bem-vinda. Gleinize, nossa aluna da formação também. Tem Glei aqui, tem Isa, tem Renata. Lindas, vocês são queridas demais. Luciana, só consegui entrar agora, minha internet estava ruim. Ah, Lu, mas a gente tá no comecinho ainda, tá? Mais ou menos no comecinho, já damos uma caminhada aí. Bem-vinda, meu bem. Bom, então, gente, ok? Já tô com a minha lista de elementos já selecionada, validada pelo cliente, incluí o primo, tá? Botei o primo que ele pediu lá e vamos começar o trabalho. Com pessoas, como eu falei, você vai lá, escolhe a pessoa e põe as pessoas no espaço, né? Posiciona a pessoa no espaço. Oi, Cibele também tá aqui, sua linda. Obrigada, meu amor. Cibele é linda. Rodrigo, acho que foi meu aluno, não foi, Rodrigo? Josué, o aluno também da formação. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui, tá? Bom, aí com os bonecos ele vai escolher. Então, aí eu peço pro cliente escolher um boneco que ele
que represente ele, que seja ele, tá? E aí ele pega. Outra dica, tá? Nunca leve esses bonecos todos, porque o cliente ele fica distraído com um monte de boneco. Então, não precisa. Nunca leve sua caixa de bonecos. Se você tiver muitos bonecos, nunca leve, porque o cliente adora brincar com os bonequinhos, tá? Então, ele escolheu o boneco, tá? E eu peço pra ele. Eu gosto muito, gente, de pedir para o cliente fechar os olhos. Eu não gosto muito. Ah, é da Neove, é isso mesmo, Rolo. É porque são tantas pessoas e eu, Paulinha, é isso mesmo. Muito lindo. Gratidão por estar aqui, Rodrigo. Um abraço. Léo também tá aqui, viu, Leandro da Neóvia Barueri. Maravilhoso vocês. Eu sempre peço que o cliente, ele pegue o elemento, né, que a gente chama de elemento, bonequinho. Pegue o elemento e sinta. Sinta que uma parte dele tá indo através do braço, tá chegando no bonequinho, tá? Eu sempre peço que ele faça esse exercício. E peço que ele sinta e feche os olhos. Eu gosto de fechar os olhos, que é como se a pessoa perdesse um pouco da racionalidade e fosse mais intuitivo, fosse mais pelo sentimento. E aí, ele sente e em cima da mesa, onde a gente estiver, no balcão, onde a gente estiver, ele de olhos fechados, eu gosto de fechar, não é obrigado, isso é uma regra, tá? É porque eu prefiro assim, para baixar o nível de racionalidade, para ele ser o mais intuição possível, o mais intuitivo possível, tá? E aí, de olhos fechados, eu peço a ele que respeite o comando da mão e deixe que a mão tome o controle da situação agora. E ele vai buscar uma posição onde esse elemento melhor se posiciona, onde ele sente que é o lugar. E aí, de olhos fechados, ele escolhe o lugar e posiciona o bonequinho, tá? Aí, agora a gente vai... Aí tinha ele, tinha a mãe, tinha o irmão, tá? A mãe, mesma coisa. Escolhe... Fecha os olhos um pouco, sente, aí lembra da mãe, da voz da mãe, do sorriso da mãe, do andar, do cheiro, do abraço. Sente o máximo possível da mãe. E aí, de olhos fechados, posiciona a mãe. Aí ele posiciona assim. Um de costas para o outro, ok? Ele tem uma demanda, por exemplo, de conflito, né? Conflito com a mãe. Aí, ele agora vai escolher o irmão mais novo, que é o irmão caçula, que é onde ele sente que ele tem um conflito com o irmão e a mãe toma sempre o partido do irmão caçula. Nunca toma partido dele, sempre do irmão caçula. Aí tá aqui com o irmão. Sente o irmão, fecha os olhos, sinta o irmão. Sinta o irmão, o sorriso, a voz, né, o jeito de andar. Sente o irmão. E aí, de olhos fechados, posiciona. Aí ele, de olhos fechados, posiciona o irmão. E aí, a gente vê o irmão à frente da mãe, ele de costas para os dois. A mãe vê o irmão e a mãe não vê ele. E assim ele vai posicionando cada elemento. E aí vem o primo. Aí ele lembra que tem o primo, que é o primo, quer ver o primo. E aí, ó, escolheu aqui o primo. Sente o primo. Coloca o primo. Sente o sorriso, a voz. Vai lembrando o primo. Fecha os olhos e sente. E aí ele vai colocando as impressões dele, que ele tem do primo, no elemento, que é o bonequinho. E ele pode posicionar, por exemplo, aqui, do lado direito dele, o primo. E aí, gente, é assim que a gente trabalha com os bonecos. Entendeu? Oi, Tami, bem-vinda. Oi, Lili, bem-vinda. Ainda tá em Buenos Aires, na Argentina, já voltou. Ó. E a partir dessa imagem, a gente vai buscando informações que estão aqui, ó. Que estão aqui neste movimento, neste cenário. Neste momento em que ele acaba de posicionar, eu peço que ele olhe
e diga o que está vendo, né? Quando você olha para esta imagem, o que é que você vê? É a primeira pergunta que eu faço depois que ele posiciona as peças, tá? O que é que você vê quando você olha para essa imagem? E aí ele fica meio assim, querendo fazer umas traduções. Não, eu não quero que você traduza nada. Eu quero que você me diga no sentido literal como é, o que é que você está vendo. Quem vê quem está de costa para quem está à direita de quem está perto, quem está longe, quem não é visto. É isso que eu quero, um sentido literal, uma análise literal do que ele está vendo. Aí ele vai me dizer, né? Ah, eu tô de costas para minha mãe, meu primo tá do meu lado, minha mãe tá olhando para o meu irmão não olha para ninguém, né? Ninguém olha para minha mãe, ninguém olha para mim, ninguém olha para o meu primo, minha mãe olha para o meu irmão menor. E esta informação, este cenário, vai começando só disso aqui, ele já começa, aliás, os insights eles já acontecem desde a entrevista, né? A depender da pergunta, perguntinha boa, já faz o cliente, ó, e com as fichinhas dele caindo, tá? Mas quando ele olha para esse cenário, que ele vê assim, ó, meu irmão olha para lá, minha mãe, eu não olho para minha mãe, já começa a ter um monte de informação já borbulhando na cabeça dele. Outra coisa que a gente faz no atendimento individual, porque com pessoas, gente, quando a gente vai trabalhar com constelação com pessoas, se aqui fossem pessoas, eu ia perguntar, né? O que você está sentindo agora? Qual é o seu sentimento? Né? Como é que está seu corpo agora? E aí, a pessoa vai falando. Aí eu venho para outra. E aqui, como você se sente? O que está acontecendo com você aí agora? Aí ele vai falando, tô tenso, tô com raiva, tô com medo, tô com frio, tô assustado, tô com agonia, tô nervoso. Aí cada um vai dizendo o que está sentindo. Os bonecos, eles são inanimados, eles não falam. Então a gente vai precisar de criar um meio de sentir o que cada elemento desse está trazendo de informação. Como eles não falam, a gente usa uma técnica, que é a técnica do dedo anelar, que é o dedo do sentimento, né? Esse dedo aqui, ó, o dedo que a gente usa aliança, passa aqui um meridiano do sentimento. Então, esse dedo é um dedo, ó, esse dedo aqui da mão esquerda, tá? Mão esquerda, o dedo anelar. Este dedo a gente vai pousar sobre o bonequinho, ó. Tá dando pra ver, gente? Tá dando pra ver legal isso? Dá um feedback aí. Vai pousar esse dedinho aqui, ó, em cima do elemento. E ao pousar aqui, eu vou perguntar assim, o que vem? Quando você toca aqui, o que vem? A primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Não importa. Por mais sem noção, às vezes vem coisas assim, tem menor noção, sabe? Me lembrei de uma árvore. Ou eu me lembrei de um lugar que eu ia quando era criança. Não importa. Quanto mais sem noção, mais eu gosto. Quanto mais sem noção, mais pode ter significado, tá? Então eu sempre peço pro cliente tocar e dizer assim, o que é? O que é isso? O que é que eu sinto? Joia, Lina, obrigada. Que sentimento? Que lembrança? O que me ocorre quando eu toco nesse elemento? Vem o quê? O que eu sinto? Eu sinto raiva, sinto medo, sinto agonia. Meu corpo, no seu corpo, eu sinto um aperto no meu coração, no meu peito. Eu sinto medo, eu sinto raiva. Quando ele toca no boneco, ele vai trazer alguma informação que vai ser importantíssima, tá? E aí eu peço que ele toque em todos os elementos. E à medida que ele toca, ele vai começando a trazer informações que são importantes para o trabalho, ok? Pronto. Depois que a gente vê isso aqui, aí eu posso partir para a segunda etapa, por exemplo, que é dizer para ele, e agora? Qual é a sua demanda agora? Isso é uma pergunta, assim, fatal, que o constelador deve ter na sua caixinha de ferramenta muito, 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 tá? Eu sempre vou agora para a pergunta assim, ó, e agora, qual é a sua demanda? Porque ele trouxe um conflito com o irmão caçula e que a mãe toma partido.
Só que quando ele vê essa imagem aqui, quando ele passa a ver essas coisas, isso já muda alguma coisa lá dentro da cabecinha dele. Oi, Lipe, bem-vindo, meu amor. Te amo, querido. E, ai, meu Deus, eu não sei pronunciar seu nome, Erli. É Erli, né? Erli, eu não sei pronunciar seu nome. Foi minha aluna também na Unigrade, na pós. Linda, querida, uma fofa. Aí ele vai fazer esse movimento, tá? De sentir e depois eu vou perguntar pra ele qual é a questão dele agora. Porque só de ver isso aqui, algo já pode ter mudado dentro dele. E aí ele vai observando. Acabou isso, eu vou pedir a ele, se esse cenário pudesse ficar melhor, como seria? Se você pudesse movimentar as peças para esse cenário ficar melhor, como seria? Aí ele pode, por exemplo, pegar a mãe para olhar para ele, que a mãe não olha para ele. Então ele coloca a mãe agora olhando para ele. Isso é uma possibilidade, tá, gente? Ele pode fazer isso. Ah, eu quero minha mãe olhe para mim. Ok. Aí a gente começa, a partir daí a gente pode começar com as frases sistêmicas, por exemplo, né? A partir das entrevistas, do que foi colhido na entrevista, por exemplo, ele pode dizer assim, minha mãe não é uma pessoa muito sábia, ele começa a desqualificar a mãe, tá? A mãe protege o irmão caçula, mas ele desqualifica a mãe. E aí a gente pode fazer várias técnicas. Uma delas, por exemplo, é botar o boneco para sentar. Para ele, nesta imagem, ele ver que ele não é melhor do que a mãe. Porque quando o filho desqualifica a mãe, ele está num movimento de que ele é melhor do que a mãe. Do que ele sabe mais, do que ele pode mais, do que ele entende melhor do que ela, tá? E é preciso que ele venha para o lugar de filho. E o filho não pode saber mais do que a mãe, né? Não tem como. Não existe isso. Ele pode ser mais estudado. Ele pode ter mais títulos e mais diplomas. Mas saber mais do que ela, aí é outra história, tá? Então isso é bem importante na constelação. A gente valoriza demais a experiência de vida. Que quem veio primeiro, quem nasceu primeiro, tem. Que o outro que nasceu depois não tem, tá? Então isso é bem importante. Então aqui a gente pode começar um processo de trabalhar isso, ó. A desqualificação da mãe. Desconstruir isso. Ajudar o cliente a enxergar que ele está fazendo uma leitura equivocada da mãe. Está vendo a mãe de um lugar que não é o dele. O lugar de filho é um lugar que vê a mãe, o filho olha para a mãe assim, né? Filho não olha para a mãe assim. E a gente cansa de ver em constelação, ó, o filho pegar ele aqui e pegar a mãe pequenininha, ó. A gente cansa de ver isso nas constelações. Cansa de ver o cliente grande e a mãe pequena, o pai pequeno. E isso tem muito a ser visto, né? Quando eu tô maior do que minha mãe, tem uma questão aí que precisa ser trabalhada, tá? Então, vamos voltar pro caso. E aí, o irmão caçula tá aqui e o cliente tá aqui diante da mãe. E aí, a gente tem as frases sistêmicas, né? Tem todo o trabalho sistêmico para fazer com que ele converse com a mãe dele. Tá? Eu nunca coloco, e acho que ninguém deveria fazer isso, colocar a mãe para falar com ele. Neste movimento é somente o cliente que fala com a mãe, se quiser falar com o irmão, se quiser falar com o primo, tá? Como eu senti que o primo pode estar fazendo papel de recurso, lembra que no início eu falei sobre isso? Que o primo pode estar fazendo papel de recurso, eu posso muito bem, ó, trazer o primo para cá. Para trás, para esse primo dar esse suporte que ele precisa. O primo, talvez, seja alguém em quem ele se inspira e se fortalece para tomar decisões, é alguém com quem ele se aconselha, é alguém que é uma referência para ele, enfim. Aí eu posso trazer esse primo para aqui.
E quando eu trago o primo para cá, eu posso enchê-lo de recurso, de força, de coragem, de atitude, tá? Para ele falar com a mãe. E aí, aquelas frases sistêmicas todas, né? Tem as de praxe, que é: mãe, eu lhe honro, né? Eu honro a sua história. Metade de mim vem da senhora ou vem de você. Metade de mim vem do meu pai, mas metade de mim eu carrego vem da senhora. Então, tem as frases sistêmicas que vão fazendo com que ele vá se dando conta do quanto ele precisou da mãe para estar aqui agora. Do quanto ele dependeu da mãe para estar aqui, tá? E do quanto que ela, do jeito que ele olha para ela, do quanto que ela é importante para que ele seja quem ele é. Então, é todo um trabalho de fazer isso. E quando eu peço para ele repetir essas coisas para a mãe, eu peço primeiro que ele sinta se aquilo faz sentido. Que ele sinta se essa informação que eu estou pedindo para ele passar para a mãe, conversar aqui com a mãe, se é uma informação que toca ele. Se ele se dá permissão para falar isso com a mãe. Senão ele não repete. Eu não quero que repita no automático. Eu não quero que ele repita porque ele está... eu estou pedindo, né? Ou porque ele está num trabalho aqui, porque tem... Não. Ele vai repetir primeiro, ele vai processar, vai sentir se aquilo faz sentido e ele fala. E geralmente falam, né? Geralmente eles repetem o que a gente sugere, tá? Sempre como sugestão. E aí depois a gente pode trazer a questão, como a queixa dele é que a mãe não vê, porque a mãe só olha para o irmão mais novo, a gente pode pedir para ele dizer assim, ó: mãe, me veja. Mãe, olha para mim. Mãe, eu vejo você, eu vejo a senhora, olha para mim também, me veja. Né? E aí é todo um processo, ó, que está mexendo com o campo familiar inteiro. E às vezes, e geralmente é assim, a mãe lá, de alguma forma, não sabemos como, está sentindo isso. O campo é todo mexido nisso. E às vezes o movimento ele acontece imediatamente. Então, centenas de vezes. Eu vejo o cliente ligar para mim no dia seguinte e dizer assim: nossa, o que houve? Minha mãe já está diferente comigo. Porque o campo já foi mexido, o campo já foi, né, trabalhado. Quando a gente faz essas frases, de alguma forma, a família sente. O campo todo, isso reverbera no campo familiar todo. E não é raro do cliente me dizer assim: nossa, o que foi isso? O que aconteceu? Assim, de repente, minha mãe já tem uma outra atitude comigo, tá? Tem muito a ver com isso. Primeiro, dela começar a se sentir valorizada por ele, e depois por ela ter feito o apelo: me veja, né? Me veja também, eu também sou seu filho, olha pra mim, eu também tenho as minhas necessidades, você é importante pra mim, minha mãe, eu preciso que você me veja. Então, isso faz com que o trabalho reverbere pelo campo familiar todinho, tá? Quantas vezes, gente, eu já contei aqui um caso, não sei se vocês lembram, ou tem gente aqui que está vindo pela primeira vez, de uma cliente minha, que o irmão deixou de falar com ela durante 2 anos, não sabiam. Oi, gente, oi, Carol, irmã, Cris, beijo, Brisa também foi minha aluna, né? Brisa, não é Brisa? Brisa, eu acho que é Brisa, foi minha aluna na pós também. Linda, querida Brisa. Eu já contei pra vocês, algumas pessoas pelo menos quem tá fazendo a formação com a gente, da minha cliente, que o irmão tinha 2 anos que não falava com ela. 2 anos. E fomos constelar, e aí durante a entrevista ela me disse que ela tinha 2 profissões e estava fazendo a terceira para ajudar o irmão a se sentir animado, né, para entrar na terceira na terceira formação. Ela teve que entrar numa terceira formação para animar o irmão. E aí, logo depois disso, depois que ela entrou na faculdade junto com o irmão para fazer o mesmo curso que ele se afastou, ele começou a ter um distanciamento que ela estranhava muito, né, e sofria muito com isso. E aí, durante a constelação, eu coloquei ela
Tinha um irmão, eu tirar esses agora, né? Ela e o irmão. E eu peguei uma massinha de modelar, a gente usa muito massinha de modelar, né? Nas constelações com bonecos. E aí eu peguei massinha de modelar e coloquei um pouquinho de massinha aqui na mãozinha dela. E pedi pra ela falar pra ele assim, ó, irmão, eu não sei o que eu tomei de você. E eu devo ter tomado algo que magoou muito você. E eu não sei o que foi. E se eu tomei por amor. Eu não sei se vocês lembram dessa história que eu já contei pra algumas pessoas que estão aqui, né? E se eu tomei foi por amor. E eu não sei o que foi, mas eu quero te devolver. Eu quero te devolver agora, irmão, o que eu te tomei e que não sei o que foi. E aí eu pego a massinha da mãozinha da bonequinha dela e ponho na dele, né? E ela chorava muito nessa hora. Até que ela deu um stop, assim, olhou pra mim e disse, eu já sei o que eu tomei do meu irmão. E foi assim, foi desse jeitinho. Eu já sei o que eu tomei do meu irmão. Eu tenho 2 profissões e tô fazendo a terceira com ele. Então, ele terá uma, eu terei 3. E eu tô fazendo uma profissão que é dele, que não é minha. E aí, ela devolveu. Ela disse, eu vou trancar a faculdade. Eu não vou mais fazer a faculdade com ele. Não vou fazer. Você tem certeza disso? Absoluta. É isso que eu tomei do meu irmão. E naquela hora ela teve um insight, porque o trabalho da constelação, ele é gerador de insight, e ela teve, lembra, né, Renata? Pois é, Renata que já tá na formação com a gente, eu já contei isso pra turma da formação. Oi, Cíntia, bem-vinda. E aí, isso foi na sexta-feira, no sábado de manhã, quando eu acordei de manhã, tinha uma mensagem da mãe dela, que na verdade foi a mãe dela que me contactou, me pedindo para constelar a filha, e aí eu, não, pede para sua filha me ligar, porque eu não vou fazer constelação, porque a mãe pediu, a filha tem que ligar. E aí, no sábado de manhã, a mãe me mandou um áudio chorando, dizendo que o irmão tinha mandado uma mensagem para a irmã, dizendo, ô irmã, não quero ficar afastado de você, eu precisei de um tempo, mas agora eu não quero mais, eu tô com saudade de você, e eu vou te pegar no aeroporto amanhã, que a irmã tava indo no sábado pra lá, né, pro interior. E pronto, e voltaram, fizeram as pazes. E aí eu digo assim, foi a constelação que resolveu? Não, a constelação ampliou a consciência dela. A constelação fez, ó, um estalo, um gatilho para ela se dar conta de algo. Mas ela fez o movimento, ela decidiu trancar. E ela nem tinha trancado, ela só decidiu. E mesmo assim, o campo, isso reverberou no campo e aí ele voltou. E eles voltaram às boas. Então, e é por isso que muita gente tem medo. Muita gente. Muita gente tem medo, porque esse negócio parece bruxaria, parece mesmo. Não dá pra negar, parece. Não é, mas parece. Porque ele dá um resultado rápido, principalmente se o cliente ele conseguir entrar de verdade no processo, se o constelador tiver habilidade para fazer o processo, né? Tocar o cliente de verdade, e isso tem uma resposta muito rápida e muito consistente, né? Muito sedimentada e definitiva, né? Não gosto dessa palavra não, viu? Ela escapuliu aqui, mas não gosto dessa palavra definitiva. O que eu estou dizendo é algo que é uma transformação que acontece e que você não volta atrás nisso. A constelação, ela aconteceu e pronto, né? Definitiva nesse sentido, tá? Não significa que isso não vai mudar um dia, nada a ver. Estou dizendo que aconteceu uma mudança e isso é fato e nada muda isso. Ninguém sai igual de uma constelação. Ninguém sai igual de uma constelação. É um processo, é de uma sutileza. Às vezes o cliente, ele tem às vezes, eu canso de ter cliente que sai chateado da constelação. Sai chateado, aquela sensação de que, ó, perdi meu tempo, sabe? E depois de um tempo,
ele vai entrando no processo. Às vezes sai chateado, sai do consultório chateado, não fez sentido, aquilo não reverberou, e depois aquilo vai, ó, com o passar dos dias, vai sendo elaborado e passa a fazer sentido. É porque é muito sutil, gente. É uma técnica, é a técnica da sutileza, da delicadeza e da profundidade. É tão sutil quanto profundo. E eu acho que essa profundidade, ela passa pela sutileza. É tão sutil que vai num lugar que outras técnicas não conseguem ir. E não estou dizendo que as outras técnicas são ruins. Não, as outras técnicas vão no lugar que elas podem ir e que talvez a constelação não fosse, ou que a constelação não trouxesse o mesmo resultado. Não tem uma infinidade de técnicas maravilhosas, né? Mas eu estou puxando a brasa para minha sardinha porque eu vejo o resultado, a consistência do resultado, a lindeza do resultado e quantos meus clientes, eles... Né? Outro dia eu estava mostrando para uma amiga minha, gente, o cliente não saiu legal, ela não gostou, não foi legal esse trabalho. Um mês depois ela me liga, Indy, ó, foi maravilhoso, aconteceu mudanças incríveis na minha vida, tô querendo marcar um outro encontro com você. Então, às vezes, também o constelador fica muito no processo de exigência, de, poxa, o trabalho poderia ser melhor. Não, o trabalho foi como devia ser. Ele é sutil, ele é profundo, ele é lindo, ele é transformador, ele é maravilhoso. Eu acho que a humanidade deveria constelar, todo mundo deveria conhecer essa lindeza que é o processo da visualização sistêmica. Oi, Lino. Indy, você pode falar um pouco sobre o lado fenomenológico? Posso sim, Lino. Ó, existe um estudioso, né? Ele já existiu, né? Ele já se foi, que é o Edmund Husserl. Ele estudou a fenomenologia, que é os fenômenos da mente. São movimentos e dinâmicas mentais que, a partir desse aprofundamento do conhecimento disso, a gente vai tentando justificar coisas que acontecem ao longo do processo da constelação, como, por exemplo, a morfologia do trabalho. O campo mórfico, que tem a ver com o Sheldrake, ele, às vezes, é muito justificado pela fenomenologia. O que eu estou querendo dizer? No trabalho com pessoas, às vezes, você vê uma pessoa, ó, cair quando entra no papel. Isso tem a ver com morfologia, a forma que o corpo toma e o campo determina isso. Eu entro numa posição, ou numa atitude, ou num movimento corporal da pessoa que eu estou representando. E o que tenta explicar isso é a fenomenologia, que é esse aspecto da mente, fenômenos da mente, que a gente ainda não conhece na profundidade. E aí a gente vai buscar isso na física quântica, a gente vai buscar isso no construtivismo, na sinestesia. Então, vai buscar em outras ciências para tentar compreender, justificar o que acontece quando a pessoa muda o corpo, toma a forma de quem está representando. E não só corporalmente, né? No sentimento. Por que eu sinto isso? Por que eu estava aqui, sentadinho, assistindo a constelação numa boa, e de repente eu começo a sentir uma raiva quando eu entro no papel? Tem a ver com a fenomenologia. Tem a ver com fenômenos da mente que a gente não sabe ainda como que eu, que não conheço essa pessoa, não sei quem eu estou representando, nunca vi o constelado, como é que eu entro no campo e passo a sentir, ou passo a criar no meu corpo formas ou semelhanças com aquela pessoa que eu estou representando, entende? Então, a fenomenologia é isso, é um estudo do Edmund Husserl, que já morreu, mas que deixou uma contribuição enorme, e que a constelação e o pensamento sistêmico, e quem vive da constelação, que estuda e que se aprofunda, vai buscar nos estudos do Edmund Husserl essa justificativa
tá? Nos estudos dele, o que acontece quando eu vou para o campo, me conecto com o campo, capto informações desse campo e de que outra forma isso poderia acontecer se não fosse através de fenômenos mentais, neurais, em que de alguma forma eu sintonizo com as informações que estão ali. Então, é algo muito novo ainda. A gente tem buscado o tempo inteiro, né, informações sobre isso, para a gente justificar isso. Mas são os dois pesquisadores que mais nos embasam no trabalho da constelação, que é o Edmund Husserl, da fenomenologia, e o Sheldrake, dos campos morfogenéticos, onde a gente tenta identificar como que... Tem um livro maravilhoso dele, que é Os Cães Sabem Quando os Donos Vão Chegar, que é bem isso, é do Sheldrake. É um livro que fala muito sobre campo, né? O título do livro é esse, Os Cães Sabem Quando os Donos Vão Chegar, que é falando justamente desse campo, que o animal, ele capta informações que estão no campo. E assim somos nós, né? Que somos também, né? Como a Cornélia fala, somos bichos. Então, nós também captamos isso e estamos totalmente ligados e padronizados no nosso campo familiar. E é por isso que a gente precisa conhecer mais, entender melhor para ter os nossos próprios movimentos, para não ficarmos tão reféns e não sermos tão tragados pelo padrão, pela regra do campo da família, tá? Então, fenomenologia, o que eu posso lhe dizer, né? Assim, a queima-roupa e nesse curto tempo que eu tenho aqui, é isso. São estudos que vão se aprofundando cada vez mais e justificando movimentos que são vistos na constelação e que não tem uma justificativa lógica ainda, porque a constelação ainda é um movimento muito novo, mas a gente vai buscar respaldo no Edmund Husserl, que é o pai dos estudos fenomenológicos. Não sei se eu ajudei muito, Lino, mas é o que eu tenho neste momento, assim, para compartilhar com vocês. Antes de a gente finalizar, gente, já estamos finalizando. Não posso demorar mais que a live vai interromper. Eu tenho 3 perguntas aqui. Eu vou fechar essa live e vou abrir uma outra. 3 pessoas deixaram perguntas, tá? Nos stories. Eu vou responder, então eu vou abrir uma outra live. Quem puder, volta para a live agora, que vai demorar 10 minutos só para responder isso, tá? Mas eu quero agradecer quem esteve aqui, quem está aqui até agora, pela paciência. E falem da constelação, gente. Conheçam a constelação. Não precisa falar de Indiara, não, mas falem da constelação. Falem desse movimento lindo que muita gente não faz a menor ideia de que existe. Conheçam isso. Quem nunca viu, se aproxima, vem ver de perto o que é, a lindeza que é a constelação. E vamos usufruir disso, tá? Ó, o Instagram vai derrubar, porque eu já tô no meu limite, com 1 hora ele encerra, tá? Mas eu vou abrir uma outra só para responder as perguntas, aí se vocês quiserem entrar, só para ver que perguntas, são 3 perguntinhas que deixaram hoje nos meus stories, tá? Então, um beijo para quem não voltar e sigam a gente aqui no Insta para ir acompanhando as novidades e para saber da nossa formação que começa em março, hein? Não perde, não. Beijo. Obrigada, Lina. Obrigada, Lu. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite para vocês. E quem quiser, fica aí que eu já vou entrar para 10 minutos já responder as 3 perguntas. Beijo.